Muito bom estar aqui. Hoje estamos a mais um programa Papo Reto, papo de homem, mas que você e toda a sua família podem assistir. Hoje a gente vai ter um papo muito amplo, muito interessante e importante, que vai pegar algumas áreas da hombridade. Na verdade, a questão da hombridade em relação a relacionamentos, em relação ao empreendedorismo, a relacionamento de confiança. Eu tô aqui com um grande convidado, Mayante, grande irmão. Tamo junto. Irmão, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ele está cuidando de um movimento, eu conheci ele principalmente, né, na política, que a gente estava naquela pressão maravilhosa lá com o Pablo, foi intenso demais, conversamos sobre diversos assuntos e eu tenho certeza que o que ele tem movimentado vai ser importante e interessante para você que está aqui nos assistindo. Irmão, fala um pouco do seu movimento, fala um pouco de você, faça sua apresentação. Pois é, né, o Rafa a gente conheceu na época da política, no passado, e construímos aí até um relacionamento muito bom. E, cara, depois que passou aquela fase maluca, eu comecei a fazer uns eventos, comecei a fazer o meu movimento, multipliquei aí o talento de analista do Marçal, que eu fui o assessor, o assistente dele ali esse tempo todo. E esse ano eu entrei no movimento pra a galera que tá solteira aí, eu criei o Titi Tinder. Começou num post do Marçal no Instagram dele, que ele colocava a galera pra interagir ali nos comentários e eu fiz um comentário, falei, vou fazer um evento assim, assim, assim. Aí teve 1.500 likes. Uau. Esse comentário, e a galera pirou, queria o evento, aí eu fiz, juntei lá uma galera gigante no residencial, fizemos o primeiro o Titi Tinder, depois fiz outro evento de relacionamentos também, e agora estamos aí vendo o que a gente vai fazer, que a gente vai, para que lado que a gente vai. Vamos para onde vamos caminhar. Para onde caminharemos. Você talvez não tenha entendido, ele era o analista do Pablo, ou seja, uma pessoa de altíssima confiança dele e da família dele, sim, que cuidava de algumas coisas pessoais, profissionais, da agenda, do dia a dia, enfim, dos relacionamentos. Muitas das coisas que eu ia falar com o Pablo ver com ele. Tudo ele tinha que ver a agenda porque ele cuidava disso, ou seja, era uma relação próxima e intensa. E a questão do Titi Tinder, eu acho interessante e importante porque parece, para algumas gerações atrás, que isso é um pouco atípico, o ambiente onde promove encontros. Mas, na verdade, hoje, o mundo está tão digitalizado que as pessoas estão distantes de relacionamentos próximos. E eu acho válido, importante e interessante que nós possamos promover ambientes onde as pessoas tenham um interesse comum. Ou seja, não é uma questão avulsa, é um objetivo claro e definido de um tipo de relacionamento, ou seja, clareza e objetividade. Eu acho que isso é interessante que seja promovido, mas me conta aqui, quais foram os frutos, o que você percebeu em relação, principalmente dos homens lá, como é que foi esse negócio? Pois é, grande surpresa, principal demanda mulheres. Nossa. Os homens não... Sabe o que eu percebi, Rafa? Os homens tinham um pouco de orgulho de falar, mas eu vou lá procurando uma mulher... Não preciso disso. Não preciso disso. Eu convidei um monte de gente que eu tinha certeza que estaria presente, pô. Um monte de mulher bonita, cara. Um monte de mulher de valor. E os homens foram minoria no evento. Primeiro foi um 70-30. Nossa. E no segundo, menos homens ainda. Menos ainda. No fim foi muito bom, porque a gente conseguiu passar uma visão legal para as mulheres. Assim, um ambiente seguro, um ambiente que elas puderam soltar ali, desbloquear muita emoção travada também. E a gente explicou que depois que você passa por uma mentoria dessa, um evento assim, você está pronto para achar homem em qualquer lugar que você for. Na verdade, você precisa só de um, então não tem essa... Entendeu? E no fim das contas foi muito bom, cara, porque a gente trouxe clareza para as mulheres, a gente trouxe essa parte da masculinidade. Realmente, os homens hoje em dia estão muito... Falta uma postura. Falta, assim, até tá viralizado no TikTok essa parada do Homens 2025. Não sei se você chegou a ver. Uns áudios absurdos. Não, doente. Que os homens... Cara, tá difícil mesmo. A postura de homem tá em falta hoje em dia. Você sabe que eu já tratei mais de 20 mil homens da igreja, eu liderava homens. Homens eram desde jovens, adolescentes, até viúvos. E uma coisa que eu vinha latente, inclusive no meio de uma comunidade cristã, comunidade de fé, e não era só de uma igreja, era de vários movimentos que eu era convidado a palestrar, é que eu via que os homens tinham muitas incertezas, muitas dúvidas. Os homens são muito mais inseguros que a mulher nesse período de relacionamento. A pessoa queria começar a se relacionar, a única coisa que eu fazia, botava uma contra a parede, assim, num sentido bem amigável, sabe, bem carinhoso, e falava assim, o que você quer? O homem não sabe o que quer. É verdade. Ele fala assim, eu vou tentar ser isso, senão vou ser aquilo, eu vou tentar talvez com essa, senão talvez com aquela, ou seja, muitas opções, não dava passo nenhum. Então talvez o homem não ia para lá porque ele ia expor uma insegurança dele e ele também não tem clareza do que ele quer.
parece que o homem se expõe como fragilidade. Na verdade, o homem que sabe o que quer, ele vai para qualquer lugar, ele se posiciona, ele tem clareza, tem postura e faz a diferença, homem. A mulherada tá lá, não tá pulando em cima de homem, não. Sabe o que acontece? Mas você percebeu isso lá com a mulherada. A régua da mulherada subiu um pouco. Sim. E o dos homens estão baixando. Tem mulher boa assim, promissora para um relacionamento, para constituir uma história, uma família, que ela tá até baixando o nível dela, porque senão não tem homem para se relacionar. E como isso vai acontecer? Ou seja, a mulher está dando passos para trás porque os homens estão inseguros. Você percebeu isso? Eu percebi sim, porque na verdade o que eu falei pra galera lá foi o seguinte: a gente tá sempre querendo alguém que parece que tá um nível acima. Aí quem a gente quer não quer a gente. Porque as mulheres, elas atraem homens. Sim. Só que elas atraem o tipo de homem que elas não estão interessadas. Aí eu falei, o que a gente tem que fazer então? Nos tornarmos pessoas mais atrativas em diversas áreas da vida, para que a pessoa que você está atraindo seja a pessoa que você quer ter do lado. Entende? Então, assim, foi muito... Cara, o que eu estou buscando? O que eu estou atraindo não está no meu agrado, eu vou me desenvolver mais para que eu comece a atrair quem eu quero. Vou me colocar nos ambientes certos. Às vezes a mulher está bem resolvida, como você falou, só que ela está no ambiente errado, ela não frequenta os lugares que esses caras estão. Sim. Falta um direcionamento, falta uma mentalidade. Foi essa clareza que a gente trouxe ali pra galera. Você tocou num ponto que eu não tinha pontuado, mas é importante. A mulherada, né, assim, ela quer se relacionar com quem não quer relacionamento. Porque o estereótipo do homem que traz algum tipo de atração é um homem herói, é um homem provedor, é um homem posicionado. E tem homens que estão se posicionando como tal, mas de fato não são. E isso está dando uma diferença muito grande, né? E os homens estão intimidados pelos grandões, fortões, bonitões, mas esses não têm interesse em constituir uma história, né? A gente tem que ajustar a rota, tem que ver os lugares onde vai, né? Enfim. Agora, qual seria, na sua opinião, eu tenho uma ideia aqui que eu poderia posicionar, mas eu queria saber a sua opinião, para que os homens começassem a ter mais firmezas para digamos, um Tinder 3, terem pelo menos 50-50, um 40-60. Vocês diminuir esse gap, que os homens realmente queiram construir uma história. Cara, eu percebi o seguinte: o homem ele vai aonde tem aquela promessa, vai ter mulher bonita, entendeu? É uma parada mais homem, entendeu? Então, assim, o que a gente faz? A gente começou a falar só com o homem, falar, cara, é o seguinte, nesse dia aqui a gente não é um evento de solteiros, a gente mudou a comunicação. É um evento de desenvolvimento pessoal, a gente vai ensinar isso, network, tal, para conhecer pessoas e tal, mais pro lado do network, porque o homem vai nesses eventos de negócio e tal, entendeu? Então a gente mudou a comunicação para que os homens resolvessem ir, porque se você falar assim, evento de solteiro, vamos lá que você vai conhecer alguém. Eu não tô precisando de ninguém. Tô bem assim. Tô bem assim. E aí, cara, foi desse jeito. Eu sei que a gente pode, inclusive, pensar numa forma... A Camila, acredito que ela vá entrar firme nisso agora. Que legal. Ela foi uma parceira minha nesse evento, uma influenciadora desse nicho específico. Que legal. E aí, a gente, inclusive, tem mentoradas agora. O que a gente tá fazendo, Rafa? Com a galera que entrou nessa mentoria. A gente tá levando nos ambientes que os homens estão. Entendeu? A gente ensina postura, ensina mentalidade e dá pra ver a diferença. Nossa. Das mulheres. Que isso, tá incrível. Isso tá bom demais, hein? Tá legal demais. Inclusive, a gente foi num teatro que teve com elas, agora a gente vai uma apresentação que vai ter. Eu trago elas aqui na plataforma, um ambiente natural. Aí elas começam a entender mais, porque assim, eu falo, Rafa, a galera tem que estar emocionalmente em forma, socialmente em forma. Às vezes ela ficou tão reclusa que ela não consegue desenvolver uma conversa mais, trava e fica tímida, entendeu? Na Bíblia, você fala assim, o homem é mais atraído pelos olhos. Saber que isso é um princípio bíblico. Eu não estou lembrando a referência, estou catalogando aqui, vai acabar surtindo. Em números fala, né? É uma instrução que o profeta dá para assim, vá lá, procure na sua comunidade, no seu grupo, né? Uma que seja atraente aos seus olhos. Então é um princípio que, primeiro passo, tem que ser atraente aos olhos mesmo. Você só pensa no sexo. Não, você não tem ideia do que é um casamento com uma pessoa que não tem atração pela mulher, física. Então é um princípio bíblico, tá? Da aldeia, uma coisa assim, mas depois eu vou lembrar e vou pontuar aqui ainda. Olha só, eu tratei uma vez alguns casos de homens que viviam como se fossem casados. Era um estado de negação.
E talvez as mulheres também poderiam estar por esse viés, ou seja, elas vivem como se fossem casadas. Tem a rotina dela bem apurada, profissional, acadêmica, seja o que for o seu dia a dia, prática de esporte intenso, vida social familiar legal, mas ela vive como se estivesse solteira, porque não estou procurando homem, não é que não está procurando, porque ou desaprendeu ou desistiu. Exato. Entendeu? Então ela não fica nem solícita e disponível para que um homem de valor possa abordá-la. É isso. E aí quando você tira ela dessa zona de conforto, que a gente já estuda muito sobre isso, né? Quando tira, para ela pode ser estranho, e ela num ambiente em que o homem olha e quer convidar ela para fazer alguma coisa. Que papo é esse? Por quê? Foi estabelecida uma cultura que é essa. O mesmo acontece com homens, só que nos casos em que eu tratei muito mais, eram homens que já foram casados e sofreram um divórcio. E aí o homem continua numa rotina de trabalhar muito, dedicar os filhos e etc, e vai para casa, dormir, pratica esporte, assim, não tem um gap aí, não encaixa. Mas por quê? Um estado de negação, um estágio do luto que precisa ser tratado. Ela tirar uma mulher que é, digamos assim, profissionalmente encaminhada, bem-sucedida, ou está no trajeto certo, é muito desafiador, porque ela precisa ser objetiva, e ser objetiva sem ser fácil, digamos assim, sem ser vulgar, se depreciar. Deve ser muito desafiador o que ela deve estar fazendo, mas a mulher fica num ponto de equilíbrio muito complexo. E aí, vamos para o seguinte cenário prático, vamos sair em grupo com um bando de mulheres. É difícil o homem abordar um grupo de mulheres, porque já fica intimidado. São diversos aspectos que você tem que gerar um ambiente, meu irmão, tem que gerar um ambiente. Agora, o homem precisa fazer alguma coisa, né, homem? Os homens precisam tomar uma posição. Não é? E tem menos homens assim hoje? Tem, mas tem os lugares que essa galera tá. Tem. E aí, o que a gente explica? Cara, precisa ter uma mudança de dentro pra fora nessas mulheres. Porque, assim, a gente já entendeu que a atração física não é sobre a aparência. É a energia da pessoa, é o posicionamento, a voz, a confiança que ela tem nela mesma. Então, quando isso muda, muda tudo. E é um negócio de dentro pra fora. Então, a gente tem trabalhado isso e acaba que atrai mais, cara. Atrai mais. E gera mais valor. Gera muito mais valor. A gente tá até no Instagram delas, a gente tá trabalhando e tratando ali, entendeu? Eu não sei se você sabe, eu conto um pouco da minha história no Reset, mas eu vou compartilhar aqui para vocês, aqui para você. Eu tive um grande reset na minha vida, eu sofri um grande revés. E quando eu resolvi mudar de vida, eu falei assim, não me envolvo com ninguém até eu entender isso. O que eu queria entender? Eu tinha um sistema de valores de homem muito bem referenciado do meu pai, era muito positivo. Só que meu pai naquela época não era cristão e tinha alguns pontos que não batiam com o princípio da palavra. Eu falo assim, bom, eu sei ser homem posicionado na sociedade, reconhecido, temido, respeitado. O papel de homem é ser temido. Só que talvez eu estou errando alguma coisa, eu quis desaprender. Eu fiz um voto, eu fiquei toda a minha faculdade de teologia, que foram 4 anos, mas minha especialização sem me envolver com ninguém. Sem dar um beijo na boca, sem deitar com ninguém. Porque eu queria me desconstruir para me reconstruir. É claro que eu não vou recomendar que nenhum homem fique 7 anos, mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei e pensei assim, eu estou começando a me preparar para um relacionamento, eu vou dizer uma coisa, mesmo que você faça tudo certo, pode dar errado, mas a chance é menor. Então elas que estão dispostas a acertar, ela está fazendo tudo para dar certo, mas a chance de dar errado é muito pequena. Agora, quando você faz meio que orgânico, natural, a chance de dar errado é muito maior. No meu caso, na primeira vez que eu fui me envolver com uma pessoa, não deu muito certo, mas eu sabia que eu estava num trajeto. E aí, os pontos que você foi falando, veio a minha memória, tudo isso. Falei, cara, se eu preciso me relacionar, eu preciso frequentar ambientes que eu gosto de estar, para que a pessoa conviva nos ambientes que eu gosto de estar. É isso. Porque senão eu ia trabalhar, produzir, eu lutava igual um doido, eu lutava muito, viajava pelo mundo pelo UFC. Tipo assim, teve um dia que eu fiquei 45 dias, eu fui 3 vezes para Las Vegas em 45 dias. Eu falei, não vou casar nunca. Então eu comecei a desacelerar. E comecei a fazer as coisas e frequentar ambientes onde eu gostaria do perfil do relacionamento que eu queria. Ou seja, fui intencional e objetivo. E graças a Deus, estou casado há muitos anos. Semana passada fiz mais um ano de casado, deu certo. Aí deu sim, certo. aí sim. Mas dá trabalho. Pois é, cara. Porque a vida de solteiro fala assim, cara, tá tudo bem, porque eu vou arrumar um problema, meu Deus. Mas sabe que tem muita mulher solteira que tem opções e ela tá escolhendo não escolher ninguém. Ela tá preferindo ficar sozinha. Tem muito isso também. Tem. E aí, o que acontece? Ela quer alguém perfeito. Esse é outro problema que mantém as pessoas solteiras, ô Rafa. A galera quer alguém perfeito, o príncipe encantado, a mulher perfeita, não vai achar. Então, eu vejo muito isso. Você quer relacionamento, você tem que decidir que achei essa pessoa que tem defeitos, mas eu aceito esses defeitos. E é engraçado que o amor vai vir dos defeitos, cara. É daí que você vai
vai lapidando e vai aceitando. E, cara, assim, é muita decisão. Então, o que mais estava errado nessa galera era a mentalidade. Entendeu? Cara, que coisa profunda. Legal isso. Você tá me lembrando várias coisas que eu vou compartilhar aqui nesse bate-papo aqui, que vai valer a pena. Por exemplo, nessa época que eu estava me resguardando, estava no meu celibato total, viam pastores, viam pessoas que eu tinha como referência, e eles falavam assim: Rafael, eu sei que o seu nível de qualidade está muito grande, está muito alto, baixa um pouco. Eu falei assim, mas por quê? Porque esse é o mecanismo. Aí eu, como eu já era formado, eu ficava pensando, falei, cara, isso é um mecanismo de defesa. As mulheres não querem um homem perfeito. Ela tem só um método de descarte. Ela olha o cara, ela se sente levemente atraente pelos resultados, pela voz, por tudo assim, cara, esse é o cara. O cérebro dela fica assim, defeito. Pum, achei um defeito. Tchau. Cara, quando você descobre isso, irmão, me dá arrepio isso. Tem um método. Depois eu passo, depois eu tiro. Enfim, não sei se eu faço aqui hoje. Cara, se não for, você me conta depois. Depois eu conto. São 3 passos que eu falei assim, cara, o meu cérebro tá... Quando eu conheci minha esposa, a gente saiu pra jantar, eu olhei o meu cérebro na hora, acho o defeito, eu assim, não tô nem aí pro defeito, agora vamos ver o que vai acontecer. Eu usei um outro método, pra você ver, dá trabalho acertar, mas vale a pena. E você que é mulher e homem, que quer alguém perfeito, eu vou te falar uma coisa, é a pior coisa do mundo você encontrar alguém completo. Eu conheci um dos maiores guitarristas do Brasil, frequentava a casa dele, ele sofreu um dolorido divórcio. Ele era um cara completo, cara. A gente boa, de um grande coração, bem resolvido em tudo, melhor, um dos maiores do Brasil. Eu falei assim, cara, deixa a sua casa faltando algo. Aí ele ficava olhando, mas, pô, cara, tem tudo, pô. Eu falei, cara, se você for querer realmente se relacionar com alguém, ela tem que preencher alguma coisa, senão ela vai se sentir como um móvel que você comprou e botou. Ela tem que ser participante de algo que vai completar aquilo, ou seja, deixa um buraco. Caraca. Deixa um gap que ela precisa preencher. Porque a construção junto gera, isso que você falou, assim, os defeitos, gera uma maior conexão. Por quê? Porque gera uma construção juntos. Entendeu? Perfeito. Deixa um gap, filho. Você que tá querendo arrumar esse é um código pesado, Rafa. Deixa um gap. Esse código salva muito casamento por aí. Vai salvar. Quando eu me casei em 6 meses, eu falei pra Deus, Deus, eu comprei um apartamento de 4 quartos. Eu falei assim, Deus, eu sou solteiro, podia estar... Não, por que eu peguei tanto quarto e tal? Eu falei assim, já entendi. Aí eu comecei uma reforma. Tipo assim, eu fiz tudo. Eu falei assim, vou parar essa obra não é pra mim fazer. Aí eu deixei quieto. Acabei que eu me casei em 6 meses, eu me relacionei, conheci, e aí ela chegou e não tinha muita coisa pra fazer. Aí a gente foi lá e construiu. Eu apliquei, inclusive, isso que eu ensinei. Então, ela deu as direções das coisas, ou seja, ela foi parte de uma construção. A mulher precisa ser parte de uma construção. Por um outro lado, mulheres, o homem precisa ser parte da solução. Por exemplo, cara, eu sei fazer tudo na minha casa. Eu até troco lâmpada, conserto ar-condicionado e tal. Bom, troca ali pra mim, faz aquilo. Ele é parte da solução. Eu levo meu cachorro, hipoteticamente falando assim, meu cachorro pra passear e tal. Seja ele parte de uma solução. Passa ali no negócio, me ajuda com aquilo. O homem se sente importante quando ele é parte de uma solução. 2 completos, cara, vai dar treta. Nesse sentido, entendeu? A gente tem que estar completo de identidade. Completo de identidade. Sim, tem que para poder se tornar um vira um só, mas você entendeu o que eu tô falando, né? Essa incompletude... Tem que ter um papel ali, né? Tem que ter o papel de cada um, senão dá problema mesmo, cara. E eu vejo assim, hoje, essas pessoas buscam, mas não param para olhar para dentro de si. O Pablo foi falar lá no evento que a gente fez, ele falou, mulheres, primeiro namorem consigo mesmas. Namora consigo mesmo, começa a gostar de você mesmo. Maneiro, hein? Porque aí, cara, você fica alguém mais atraente. Quando você gosta de você mesmo, é mais fácil os outros gostarem de você. Porque todo mundo consegue perceber que você está insatisfeito com alguma coisa. Então começa essa construção de si mesmo que o rolê muda. Com certeza. É mudar, você tenta tampar um interno com algo externo, né? Realmente. E aí ninguém vai tampar esse buraco. Ninguém vai suprir essa demanda. O Pablo foi bem assertivo, bem incisivo, né? Mas me fala, surtiu algum match no rolê? Vários matches da galera. Deu certo alguns cases. A galera me pergunta, aí, você não achou ninguém pra você? Porque eu também sou solteiro. Aí eu falo, cara, eu analisei bastante, eu tenho vários leads ali, eu tô qualificando. Tô qualificando e tal. Mas é aquela história da fase. Eu não sabia que você tinha ficado esse tempo todo. E eu também já tenho 3 anos e pouco que eu terminei meu último namoro. Já namorei 6 vezes, Rafa. Já tive uma vida ativa nessa área amorosa, só que foi depois que eu mudei minha cabeça aí, que eu comecei a andar mais perto do ecossistema, que eu falei, cara, não faz sentido ficar nessa folia toda, eu vou achar alguém, uma pessoa. E aí agora eu tô meio nessa fase de
vou escolher alguém que vai funcionar, entendeu? E quando você fica no avulso, você não abre espaço para quem quer acertar, entendeu? Tipo assim, cara, tem a mulher que quer se envolver com você para construir uma história. Se você sempre tá com rolezinhos, primeiro seria uma injustiça com ela. Tipo assim, poxa, ela tá guardada para encontrar alguém legal, pô, e você não. Seria errado de uma forma lógica. Mas pode acontecer? Pode acontecer, claro. Mas outra coisa também é que talvez quando vocês se cruzarem, você vai estar ocupado passando o tempo. Pode ser. E quando você tem a visão que você tem, Mayant, que é uma visão que a gente viveu, caminhando ali, uma visão direta e clara, você precisa ser assertivo. Você quer acertar e, pô, cara, isso aqui, pronto, não é um problema a ser criado, é uma demanda a ser resolvida. Não é que seja uma demanda, não tô... Enfim, acho que você entendeu. Eu preciso passar por isso aqui, eu quero acertar e tá tudo certo. O processo seletivo longo vai qualificar melhor e vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso eu tenho certeza. Isso vai valer a pena. Sabia que você ainda estava nessa unção do desencalhe ainda não? Tô aí, cara, tô aí. Tem aquela história, tem muita opção, mas você fala, não quero testar mais, entendeu? Eu quero escolher pra fazer acontecer, porque quando você vai com essa mentalidade de não existe chance de dar errado, não existe chance de eu vou fazer pra acontecer, então você quer escolher algo que vai funcionar ali, que você tenha pelo menos uma percepção, tipo, não, aqui vai funcionar. E aí você vai investir tudo nisso aí, vai dar certo, com certeza, eu creio nisso. Exato. Essa hora vai chegar e vai valer a pena, que maneiro. É isso aí, enquanto isso a gente vai fazendo evento, a gente vai fazendo network, fazendo negócio, viajando pra caramba, coisa que talvez depois fique mais complicado, então vai aproveitando a vida, né, cara, vai desfrutando. Quando eu me casei, né, assim, a Aline, há uma semana atrás eu não queria ter filhos, eu já tive uma filha, tenho uma filha de 27 anos. Legal. E aí, eu não queria, mas uma semana antes, uma pessoa falou assim, você já pensou em ter? Minha família, meus parentes pensavam até que eu tinha operado e tal. Ela foi a primeira vez, sempre falava, foi a primeira vez que eu pensei assim, é uma boa ideia. Quando eu fui jantar com a Aline para conhecê-la, ela falou, você quer ter filho? Eu falei, cara, que objetividade, que clareza, que papo é esse? Aí eu contei essa história, né? Enfim, por fim, nós nos casamos, tivemos o plano de ter a Betina que a gente teve, e falou assim, cara, a gente tem pouco tempo. A gente passou assim um ano numa lua de mel intensa. Um aninho. Mas viajamos pra tudo quanto é canto, vivemos, assim, bom, agora é a hora. A gente continua viajando, mas com filho diferente. Então, a intensidade da viagem, você pode marcar um timing, assim, ó, vamos curtir, aí depois, família. Mas legal esse pensamento, viu? Porque você fazendo o que você quer fazer como lifestyle, você, quando menos esperar, você vai olhar para o seu lado, ela vai estar do seu lado, você vai dar a mão. Você não vai olhar para trás e lá atrás pegar ela, ensinar a caminhar o seu trajeto, porque aí vai te gerar um atraso. Pode ser um pequeno, pode. Lá atrás. Puxa, não, você vai olhar para o lado, opa, você, de repente, vai estar no mesmo movimento. Faz sentido. Porque vão estar olhando para a mesma direção, seguindo o mesmo propósito, cada um com a sua identidade, mas curtindo a mesma coisa. Imagina só. Exato, só que tem outro lado, né? Quanto mais você se desenvolve, mais cri-cri você fica. Ah, caraca. Mais cri-cri você fica. Aí tem que ter uma sabedoria aí também. Mas eu sei que a coisa vai encaixar na hora certa aí. Vou te dar uma Eu não fico me dica. preocupando, não. Eu vou te dar uma dica depois. Eu não vou falar aqui no podcast, não. Depois você usa na palestra. Eu vou te dar uma dica de 3 pontos importantíssimos, cara. E isso é bom. Que vale muito a pena. Mas, cara, assim, quanto mais a gente cresce, é normal. Cara, o nosso nível de exigência vai subir. A nossa qualidade de vida melhora, nossa visão de mundo melhora, nosso propósito aumenta. É muito difícil você baixar isso, entendeu? Mas quando a gente tem o propósito de encontrar alguém, você entende, eu entendi isso, que eu chegaria num teto e eu não conseguiria passar nele se eu não casasse. Eu tinha certeza disso. Isso aí é verdade. Se você bate assim, tum, não passa. Sabe por quê, Rafa? Tem mesas que você não senta se você não tiver uma família formada. Se você não tiver uma mulher, uma esposa, um marido. Tem mesas que você não vai entrar. Tem negócios que você não faz com homem solteiro. Você só faz com cara casado. Exatamente. Não faz. Gente, eu sei que o mundo empresarial você não tá entendendo. Eu tô querendo dizer o seguinte. Tem empresários que não fazem negócios com homens solteiros. Por quê? Porque não está preparado ou não gerou ainda uma aliança. Então, como é que ele vai aliançar uma empresa, um negócio, um patrimônio, talvez, com alguém que nunca fez uma aliança com algo tão importante? Total. Então, isso é fundamental. Você ser bem assertivo. Faz sentido. Faz todo sentido. Nossa. Porque o cara tem uma responsabilidade a mais. O cara tem uma âncora ali que centraliza ele. O cara solteiro pode ser que bata um vento e ele resolva. Intempestivo, né? O cara assim, meu irmão, hoje eu quero viver o mundo. Tchau. É mais difícil confiar um cara solteiro, solto no mundo.
entendeu? É mais... Como o Pablo fala, é desconexo, não é uniforme, é desconexo da família, da sociedade. Ele fala, né, que Tem uma palavra que eu achei engraçada. Disfuncional. Disfuncional. E ele fala na minha cara, Rafa, ô mãe, aí, não vai casar não? Você é disfuncional pra sociedade, cara. Solteiro. Caraca, Pablo, calma aí, velho. Falha na Matrix. Calma aí, Pablo, assim não. Mas não tem uma vez que ele me vê que ele fala... Aí eu fiz o evento e ele falou, agora vai, né? Eu falo, Pablo, de repente, calma, Pablo Pablo. pensou que você fez ali o evento para fazer um processo seletivo seu. Pra né? mim, Você, né? Vou fazer um processo seletivo seu. Pois é. Mas não deu. Ah, cara, tem várias coisas acontecendo aí e tal, a gente vai conhecendo, mas eu acho que a parada tá em mim, entendeu? Eu tenho que resolver a minha parte. Aparecem pessoas muito boas na minha vida, graças a Deus. Mas na hora certa a coisa vai fluir, tenho certeza, Rafa. Você tá numa fase de solitude. Você falou que, quando o Pablo falou assim, se conheça. Sim. Você tem a primeira fase, eu vivi isso, mas foi muito ruim. A solidão. A solidão é que era um pouco insuportável ficar só. Essa é uma longa história e, tipo assim, veio um monte de tentações só. Depois eu comecei a me conhecer melhor e comecei a principalmente gostar de mim. Cara, eu era... É perigoso. Meu irmão, solitude. Você tá bem sozinho, você tá bem, tranquilo. Aí você fala assim, mas e a intimidade sexual? Eu vou contar um segredo pra vocês de quem viveu isso. Eu acreditava que Deus supria algumas necessidades. Deus supre todas. Todas as necessidades Deus supre. Ah, então ele ia fazer... Não, você não está entendendo. A completude em caminhar bem, você não tem demanda, você não tem ausência. Entendeu? Agora é claro, a palavra deixa claro, não é bom que o homem esteja só. Então, na hora certa, glória a Jesus. Vai dar certo. Deu certo, vai dar certo. Vamos lembrar disso. Que recomendação você agora, como solteiro, faz para os homens que ainda estão pensando em um evento de relacionamento, ou que querem se aproximar de você para esse fim? Depois eu vou falar do seu outro movimento, que eu acho que é importantíssimo. Que recomendação você daria para que ele fosse assim, cara, um lead qualificado por uma possível mulher pretendente? Primeiro, se resolva emocionalmente, porque se você não está resolvido, você vai dar trabalho para outro. Você vai dar trauma para outro, você vai multiplicar esse trauma. Então se resolva primeiro, entenda o que você quer, cresça como pessoa. Se você já cresceu, já está numa fase estável, você consegue estar num evento como esse e encontrar pessoas que também estão nessa mesma energia. Cara, é muito sobre frequência. Muito. Você vê, você põe num auditório, as pessoas sentam nos lugares, se você for ver, parece que é parecido o que uma tem com a outra, o que uma viveu e outra... Frequência é um negócio doido. Física quântica. Então, uma vez que você estiver na vibe certa, que vibe é vibração, sim, você vai achar alguém que faz sentido para você. Mas o que falta? Clareza do que é, falta decisão, falta se autodesenvolver. Então, a dica primeiro se resolva. Depois, no ambiente que você tiver, você vai atrair o que você está querendo. Entendeu? Então, poderoso isso. Pra mim, essa situação, cara. Eu vejo muita gente perdida mesmo. Você vê que ali não é um ambiente de pessoas que estão encalhadas. Não é esse o caso. Pessoas que já têm uma visão de mundo diferenciada conseguem entender o que eu vou falar. Quem ainda não tem essa visão vai pensar assim. Se você estiver encalhado, a pessoa vai pra boate, vai pra barzinho, coisa vai pra mais fácil, né? Entendeu? É moleza isso. O pessoal tá ali porque a pessoa já sabe o valor que tem e quer acertar. Ela não quer errar. Entendeu a diferença? São preciosidades. Eu digo isso para homens e mulheres. São pessoas preciosas que falam assim, olha, eu não vou mais ficar avulso à noite para ver se eu dou sorte de conhecer alguém que está na mesma pegada. Não faz sentido, entendeu? Então, é por isso que é sobre frequência. As pessoas ali estão com um propósito similar, entendeu? De querer acertar. Eu acredito verdadeiramente que vai dar certo. É isso. Uma vez eu tive... Cara, vou falar que era um cara cristão. Eu tava com uma pessoa, assim, na casa dele, muito famoso, muito famoso. E aí, Rafael, ninguém... Qual palavra assim? Eu falei assim, cara, tô começando a pensar em conhecer alguém. Eu tava naquele momento que eu já tava livre, tava assim, pensando, mas, cara, conhecer era assim, sair pra jantar, sem encostar, zeradinho. Eu fui e falei quem era uma pessoa que ele conhecia, ele olhou assim, cara, deita com ela, vai pra noite, pega geral, faz, acontece, vai viver, Rafa. Aí eu olhei, falei, cara, fala ou não fala? Eu falei, eu falo. Eu falei assim, cara, eu não tô avulso. Se eu tivesse avulso, eu ia pra noitada, eu ia pegar geral. Eu ia passar geral. Eu não estou avulso. Aí ele olhou para um lado, olhou pro outro, porque ele pensando que estrelinha, eu não ia... Ele, pô, mandou benzão, hein, Rafa? Mandou benzão. Eu falei, pô, eu não tô de bobeira mais não, velho. Passou isso não existe mais na minha história. É doideira, cara.
Porque a cultura natural hoje, o normal das pessoas é esse. Essa é avulso. O normal é sair, achar e fazer o que quiser e não entende que isso só traz coisa ruim pra você. Quanto mais relacionamentos, mais tratamentos você precisa ter. É verdade. Mais tratamento porque gera laço de alma. Rafael, eu não sou espiritualizado. Tudo bem, não é laço de alma. Você tem vínculo emocional. Rafael, eu não estou ligado aos sentimentos. Beleza, a fisiologia, a biologia já está provando que pessoas que estão engravidando com genes de parceiros anteriores. Ou seja, existem vínculo, que a palavra já deixa claro, que está acontecendo. Você tem rastro, você tem contato, você gera uma relação que é uma perda de tempo. Caraca, genes de parceiros anteriores. Tem comprovações agora que, por exemplo, a mulher teve um filho e aí você vai ver da genética do filho, DNA, tem gene do terceiro relacionamento que ela teve há anos atrás. Assim, não sabia disso. Tem um monte de estudos pontuando sobre isso. Aí você fala, isso não existe. Cara, eles estão estudando, estão chegando a algumas conclusões. A conclusão é óbvia, que a Bíblia diz. Agora faz sentido, no final, você vai ter um buraco emocional, você vai ter uma ferida emocional, você vai achar que o mundo não te compreende. E sendo muito mais fácil, entendeu? Abre a guarda, né? Isso. Meu irmão, como eu te falei, a gente vai fazer um papo rápido aqui, mas eu quero te convidar para alguns segundo round, terceiro round, igual eu fiz com a edição anterior, para a gente poder alavancar. Assim, eu gosto muito desse assunto porque eu vivi isso, cara. Legal. E eu acho muito importante para os homens e para as mulheres não perderem mais tempo. Sim. A sociedade quer que... a mídia quer que você seja vazio. Um homem disfuncional, uma mulher sofrida é fácil de ser dominado. A sociedade, a política desse mundo domina pessoas que não constituem família. O mundo está um caos, o Brasil está um caos. Se o Brasil está um caos é por um motivo simples, porque a família está um caos. Porque a nação é feita por família, a família é a base da sociedade. O que constrói uma nação é a sociedade. Então se a família está um caos, a sociedade está um caos e a nação fica em caos. Agora, quem é o cabeça da família? O homem. O seu reporte do seu Tinder mostra que a maioria dos homens não estão preparados para um relacionamento. E a sociedade vai continuar um caos se eles não se posicionarem dessa forma. É verdade. E aí a sociedade muda quando o homem se posiciona, se relaciona. E aí a família é reconstruída e a nação fortalece. É isso. É a base do negócio todo. Muito bom. Mano, eu vou deixar para o segundo round o seu outro tópico que eu acho fantástico, o que o Mayante faz. Ele, inclusive, está me auxiliando no recrutamento assim, de pessoas, não é só qualificadas, né? São pessoas de relação de confiança próxima. Né? Quer falar um pouco sobre isso aí para te deixar um gostinho? Quero mais ali? Posso, com certeza. Eu fui o analista do Pablo e o analista é o assessor ou o assistente. E aí eu entendi que tem muitos... Depois que o Pablo me contratou, todos os executivos da plataforma começaram a contratar alguém. Nada mais é do que um cara que vai te dar o suporte em situações que você não precisa pôr a mão. Coisas básicas, responder o WhatsApp, organizar a agenda, coisas que você não pode gastar a tua força mental, as tuas capacidades de decisão com coisas tão pequenas. Então eu percebi que é muito valioso para um empresário ter alguém dessa forma, e para a pessoa que está querendo ser um analista, é a pessoa que está querendo crescer, é a pessoa que está querendo se desenvolver, é muito valioso também, porque está andando do lado de alguém grande, que já alcançou, que tem frequência mais alta, tem uma mentalidade próspera. O que mudou meu game foi ficar do lado do Pablo 2 anos, ouvindo todas as reuniões e conversas. Falei, cara, minha cabeça explodiu, Rafa. É muita coisa. Então eu falo, cara, é uma bela oportunidade para levantar essa bola de pessoas que querem crescer ao lado de gente grande. Então eu estou começando a entrar nessa área de servir os empresários como pessoas de valor e ajudar quem está querendo crescer, fazer a mesma forma que eu fiz. Pô, tá vendo, gente? Ele, inclusive, vai me ajudar. A gente está qualificando pessoas para isso. Eu tenho muita demanda. Vocês talvez me vejam só em rede social. Muita coisa que, para o empresário, queima energia durante o dia. E para a pessoa que virá, é uma pessoa que vai ser mais do que uma universidade. Ele vai aprender o game. Qual é o dia, o que faz, por que tem resultado, né? Exato. Então, é uma oportunidade de ouro. Isso vai ser o tema do nosso próximo Papo Reto. Tamo junto, só me chamar. Irmão, é nóis. Brigadão com você. Valeu. Bom demais, viu? Te ver Parabéns pelo projeto. Obrigado. Vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos fazer mais programas aí. Até a próxima. Agora, Tamo junto. Tamo junto. É nóis, galera. É nóis, um abraço.